Em 2016, a Marvel nos apresentou a magia daquele universo. Foi, Eduardo? Exato. E todas as produções que envolveram magia de lá pra cá não respeitaram as regras que ela mesma impôs. Ignoraram completamente tudo o que foi dito. E até o final desse vídeo você vai entender porque a magia do Doutor Estranho perdeu completamente o sentido através do tempo. Eu sou o Beto. Eu sou o Edu e esse é o Martelo Geek. Lá em 2016, a Marvel lançou o Doutor Estranho, trazendo definitivamente a magia aqui da Terra, né? Sim, para o universo. E todo esse conceito, né? Apesar de brincar um pouquinho com isso em Thor, né? No primeiro filme do Thor, também não é nada explicado, né? A única explicação que tem não, é porque lá é em Asgard E eles são assim. e assim, né? Mas dá pra entender porque eles são mais da mitologia, só que aí eles trouxeram pro nosso mundo, onde nós humanos conseguiríamos controlar a magia. Ensinar e aprender, né? Isso é importante, porque vamos lá, quando você define magia, habilidades, enfim, de qualquer obra, seja ela um filme, um livro, uma série, um RPG, existem dois sistemas para se abordar a magia. Isso aí. O Soft Magic System e o Hard Magic System. O Soft Magic System é aquele sistema onde você não tem uma explicação científica para aquilo que está acontecendo. É igual em Asgard. Por que isso está acontecendo aqui? É porque é em Asgard. Porque é assim e ponto. Igual o Thor fala pra Jane no primeiro Thor, né? Eu venho de um lugar onde magia e ciência, ele fala, né? Se confundem. São a mesma coisa, né? E ponto. Essa é a explicação. E vemos esse tipo de explicação em outras obras também. A gente vê essa mesma explicação, que é magia, porque é assim e ponto, em obras excelentes, obras muito boas. Por exemplo, em Senhor dos Anéis. Sim, tipo o Gandalf, né? Por que o Gandalf faz magia? Porque ele é um feiticeiro, ele é um bruxo. Ele é um mago cinzento. Ponto. Depois ele morre e volta como um mago branco. Por quê? Porque ele é um mago, e é isso que os magos fazem. Ponto. Em Game of Thrones também tem, né? O Jakar troca as peles, troca a cara. A Melisandre, a feiticeira vermelha, bebe um vinho que estava envenenado e quem morre é o cara que ela está olhando. Por quê? Porque ela é a feiticeira vermelha, porque o Jakar é um sem face. Ponto. Essa é a explicação. Eles não explicam. Falam, não, essa galera usa esse tipo de magia. Por quê? Porque essa galera usa esse tipo de magia, pra gente falar. E tá bom, a gente cresceu vendo isso aí, jogamos diferentes jogos também, inclusive RPGs, Final Fantasy, Chrono Trigger, por quê? Porque assim, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Por que os druidas têm relação com a natureza? Porque eles são druidas. Por que os necromantes têm relação com necromancia? Porque eles ressuscitam mortos. Por quê? Porque eles são necromantes. Ponto. E é isso aí. Não é ruim. Não. Tem o seu espaço. Claro. Só que quando você vai comparar com o Hard Magic System, ele é diferente. Porque o próprio Soft Magic System, apesar de ser uma coisa assim, não tem explicação, existem partes de explicação. A gente está brincando agora. O necromante, magias e relações aos mortos. Ponto. É só isso que ele faz. Sim. O druida, com relação à natureza. E ponto. Mesmo assim, com essa explicação meia fraquinha, não se mistura essas magias. E você não sabe exatamente. Você sabe que existe um certo limite, ou você não está claro onde está o limite. Onde é claro o limite é no Hard Magic System. Que é onde você explica cientificamente, vamos abrir aqui umas aspas, né? Aquela magia ou aqueles poderes que estão acontecendo naquele universo. Por exemplo, One Piece. O que acontece? A galera tem habilidades especiais. Por quê? Ou porque elas têm os hakis, que são os 3 hakis, ou porque comeram uma Akuma no Mi. Que é a fruta do diabo, né? Sim. Ponto. Cada Akuma no Mi dá um tipo de poder diferente. Ponto. Aí são inúmeros tipos de poderes, mas aí a explicação é essa. Você não vai ver o Luffy usando os punhos de fogo do Ace. Por quê? Porque ele comeu alguma Akuma no Mi, que é a fruta da borracha. E você não vai ver uma pessoa que não comeu fruta alguma esticando o braço igual o Luffy faz. Exato. Porque não tem aquela fruta. Ou o Full Metal Alchemist, por exemplo, eles usam a alquimia. A troca equivalente. A troca equivalente, onde você pode trocar elementos em troca do que você quiser, poder, armas, enfim. Desde que seja equivalente, Desde né? que seja equivalente. Porque senão dá ruim e aprendemos isso no primeiro episódio de Fullmetal Alchemist. Alfonso que o diga. Alfonso que eu diga. Ou você pode pegar o próprio universo da Marvel. Sim, Capitão América, por exemplo. Você não vai ver a Viúva Negra destruindo um carro no soco. Pois é, Não faz parte do set de habilidades dela. Ela é uma espiã, ela tem 7 habilidades, mas o poder do Hulk não faz parte do set de habilidades dela.
Exatamente. E até mesmo o poder do Hulk existe uma explicação. Tudo bem, é uma explicação meio... tudo bem, mas existe explicação. Era um experimento, exposição a raios gama, que mudou ele geneticamente e ele virou Hulk. Bom, Capitão América. Ele tomou o soro, o super soro, virou um super soldado. O super soro foi desenvolvido pelos cientistas com essa intenção de criar um super soldado para espantar. Mas ele não solta raio. Por exemplo, né? Apesar que ele pega o martelo do Thor ali. Mas aí é outra história, ele solta raio laser. Aí é outra família, né? Então você vê os limites claros. E aí vamos voltar lá para o ano 2016, onde surgiu o Doutor Estranho. Analisando isso, é claramente um sistema de raio Magic System. Sim. Existe uma magia dos magos do tempo, que os humanos podem ter acesso com o treinamento. A anciã mostra como é que funciona, né? Ele aprende os uso dos anéis para entrar na dimensão dos espelhos, para se teletransportar. Entre outras dimensões também, né? Usa alguns artefatos para fazer magias mais poderosas, consegue voar com a capa. Um Mordor mostra para ele uma bota que faz ele sair correndo, o bastão do tribunal vivo. Sim. Sem contar a configuração de armas, né? Que eles fazem, e todos eles fazem, né? E o Doutor Estranho, como é o nível mais baixo, fica fazendo aquelas cordinhas quando ele tá lutando contra o Caecilius, né? Sim. Que faz armas mais poderosas do que a dele, né? Porque o Caecilius já é um mago muito mais experiente. Exatamente. Mas você vê os limites ali. Você vê poderes similares, né? E explicações e limites. Caralho, o cachorro tá doido. Mas aí, depois disso, a Marvel ignorou esse sistema. A Marvel faz muito isso também. A Marvel define as próprias regras e depois ignora tudo o que ela mesma falou. Sim. E aí você vai falar, mas ele continuou fazendo magia. Vamos analisar em Guerra Infinita. Vamos lá. A Batalha de Titã. Principalmente a Batalha de Titã. Porque a gente está falando principalmente de magia, então vamos focar no Doutor Estranho. Durante a Batalha de Titã, ele faz diversos clones dele e prende o Thanos. Cara, quando ele fez isso, quando ele aprendeu a fazer clone, dá pra fazer clone? Pelo visto, só dá pra fazer em Titã, porque ele nunca mais fez, né? E ele usou as cordas aquele, já fez as cordas. Já fez. Mas dá pra prender as pessoas? Pelo visto, não. Com 50? Ele fez umas borboletas assassinas também. Cara, só deve dar pra usar lá, porque nunca mais usou em lugar nenhum. Pois é, mas aí... Sendo que a gente sabe que no próprio filme do Doutor Estranho, no primeiro filme, ele tenta prender o Caecilius na dimensão espelhada. Ele mais o Mordor. Ele entra na dimensão espelhada e ele pega o anel do Caecilius. E o Caecilius fica desesperado. E eles precisam fugir de lá, porque senão eles vão ficar presos lá, também junto com o Caecilius. E entra naquilo que você falou. Era só prender o Thanos na dimensão espelhada. E ele até tenta. Só que o Thanos consegue, usando, acho que a joia da realidade, né? Sei, dá um soco lá e... faz uma magia, devolve a magia. Quebra os espelhos e ele nunca mais tenta. Não. Desistiu. Sendo que se ele colocasse o Thanos na dimensão espelhada, ninguém consegue sair de lá. Vamos chegar. Vamos chegar nesse ponto. Calma que não é bem assim também, né? Então, aí você já começa em, tipo, caramba, o que tá acontecendo aqui? Que tipo de magia é essa? Quando que ele adquiriu esse poder? Passou a ser aquele sistema de... Passou a ser um sistema de soft magic, né? Então... Por que ele consegue? Porque ele é um mago. Porque ele é o Doutor Estranho. Ponto final. Então, essa batalha em Titã já diz tudo que foi declarado, tudo que foi especificado no Doutor Estranho 1. Sim. E vai piorar. Porque aí vamos pra Homem-Aranha 3. Que é o Homem-Aranha sem volta para casa. Homem-Aranha 3 é do Tom Maguire. Homem-Aranha sem volta para casa, onde o Peter pergunta pro Doutor Estranho se não tinha como fazer as pessoas esquecerem que ele é o Homem-Aranha. Que ele é o Homem-Aranha. Não, ele queria que o Doutor Estranho apagasse voltar no tempo para impedir o mistério de falar que ele era o Peter Parker e que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Sim. E aí ele faz o quê? Não posso fazer isso, porque eu não tenho mais a joia do tempo. Mas eu posso apagar a memória do planeta. Pra todo mundo esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Planeta! Todo mundo ouviu o que eu falei? É a memória do planeta. Como que isso funciona? Desde quando você tem essa habilidade? Aparentemente desde sempre. Porque eles falam, você lembra da festa em tal lugar? Aí o Wong fala, não. Pois é. Aí entra naquela piada que a gente já viu também na internet, né? Por que não apaga a memória do Thanos pra ele esquecer da memória do tempo?
das joias do infinito. Já que dava pra fazer isso. Já que dava pra fazer isso, né? Mas talvez só funcione com humanos. Então tá bom, vamos deixar assim, né? E aí ele consegue alterar no final do filme, né? Porque primeiro dá errado. E aí cria um outro poder que a gente nem sabia que existia. De puxar pessoas de outros universos pra cá. Tudo bem. E aí até então, no final do filme, ele consegue fazer o feitiço lá para as pessoas esquecerem Que o Peter Parker é o Homem-Aranha. que Peter Parker existe. Que o Peter Parker existe. E aí o planeta esquece que De Peter Parker existe. novo, ignorando os limites postos em próprio Doutor Estranho. E quer ver outra coisa que foi horrível explorado em Homem-Aranha sem volta pra casa? O Ned abrindo o portal pra dimensão dos espelhos. O Doutor Estranho, que se tornou o maior mago, Ele já estava destinado a ser o maior mago, a gente vê isso. A anciã fala isso pro Hulk. sim, ele fica lá tentando abrir o portal, não consegue. A anciã tem que jogar ele lá no Monte Everest, deixar ele lá sozinho. Ele Quase morrendo. para ele conseguir abrir o portal. E o Ned, sem instrução alguma de nenhum mago, consegue abrir um portal que traz os outros Homens-Aranhas, né? E no final do filme, ele abre o portal que traz o Doutor Estranho de volta. E ele abre o portal para a luta. Pois é verdade. E esse portal, ele não consegue fechar. Fechar depois, é. Sendo que até aquele momento, se você parasse de fazer assim, O portal fechar. mas aí, naquele momento não. Não. Por quê? É porque eles abrem portais. E por quê? Porque o Ned tem uma volta. É porque sim, essa é a explicação. É pro roteiro funcionar, não é isso? E aí você começa a ver uma coisa que é muito complicada de se colocar. Que você começa a ver personagens de Hard Magic System interagindo com personagens de Soft Magic System. Sim. E por que isso é difícil? Um personagem de Soft Magic System, ele vai ter muito mais poder que o personagem de Hard Magic System. Por quê? Porque o poder do personagem de Soft Magic System é tudo aquilo que o roteirista quiser. Não é? É o que ele quiser, o personagem vai fazer. A Wanda mesmo, por que ela tem aquele poder? Porque ela entrou em contato com A joia. Com a joia. E você entende, ela entrou em contato com a joia da mente, e o poder dela é a alteração da mente. Ela envolve. Ponto final. Beleza. E aí, chega em WandaVision, e ela faz um negócio de alterar a realidade, sendo que ela entrou em contato com a joia da mente. E a joia da realidade existe. É outra joia. Cria aquele negócio e controla a mente de todo mundo. E cria aquele Rex que... A cidade toda, né? Pra depois ela virar a feiticeira escarlate. E dá mais poder. Tudo bem que ela só fez WandaVision veio pra corrigir um problema da própria Marvel, que foi tirar poder demais da Wanda. Foi. Deixar ela muito fraquinha, ela é extremamente poderosa. Então tiveram que fazer algo pra deixar ela mais poderosa. Mas ok, a Wanda ela tinha um poder que a explicação era diferente. Sim. Então você entende a evolução do poder dela. Você não consegue entender essa evolução do Doutor Estranho. Não. Não é plausível. E depois, pra ficar mais confuso ainda, tentaram colocar um contra o outro para tentar explicar que existe uma diferença Entre magia e bruxaria. porque o homem fala isso. Não O é? homem fala que ela faz bruxaria. O homem fica assim, o que bruxaria? E aí, qual que é a questão? Vamos analisar os poderes da Wanda em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ou na Loucura do Multiverso. Não sei qual é o nome. Doutor Estranho 2. Doutor Estranho. Ela consegue alterar a mente das pessoas, ela solta uns lasers e umas rajadas de destruição e ela altera a realidade. Não é meio que tudo isso que o Doutor Estranho faz? Ele alterou a mente das pessoas do Doutor Estranho em Homem-Aranha. Ele consegue alterar a realidade jogando a pessoa na dimensão dos espelhos, que a realidade é completamente alterada. Ele consegue cortar as coisas, jogar corda, aparentemente criar clones de si mesmo. E no próprio Doutor Estranho 2 ele faz um monstro gigante aparecer. Que não estava aparecendo, o ônibus estava flutuando, ninguém estava falando nada. Ele fez assim. Aí o monstro lá segurando o ônibus. Criou uma serra gigante, cortou o ônibus ao A meio. serra, eu entendo, porque faz parte do set dos magos. Aquele sistema de magia, né? Naquele sistema de magia que foi definido, a serra faz parte. Ok. Os escudos que eles fazem quando o Thanos Sim. fala chuva de fogo, aí Escudo pra todo mundo, né? faz sentido, faz parte do set de habilidade dele. Maravilha. Agora, criar as cobras que ele cria no meio do filme não fazia parte. Então, fazer o quê? E desculpa, analisando esse set de habilidade que ele tem agora,
E o set de habilidade da Wanda é a mesma coisa. Só muda de cor. Mas não. O filme deixa claro que ele não pode ir de frente com a Wanda. E ele deixa claro em diálogos. Sim. Por quê? Porque a Wanda é mais poderosa que ele. A Wanda é a Feiticeira Escarlate. Não tem como. Vamos só fugir aqui. Aí fecha uma porta, o que a Wanda faz? Ela transporta tudo dentro da parede e sai pra te dar um jump scare. Então, se a bruxaria consegue alterar a mente das pessoas, que é isso que eles explicam, que a bruxaria interage na mente, Isso. e consegue causar destruição, o Doutor Estranho faz bruxaria. Ou a Wanda faz magia. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Então não é. Então você está colocando um personagem de Hard Magic System para lutar contra um personagem de Soft Magic System. Mas para isso funcionar, você precisou aumentar o poder do seu personagem de Hard Magic System. Então o que você fez para aumentar o poder dele? Transformou ele num personagem de Soft Magic System no meio da obra. Ignorando tudo aquilo que você pautou antes, né? As próprias regras que você criou, não é a gente que está falando, deveria ser assim. Não, ele foi concebido de uma forma e foi mudado. Exatamente. Uma outra coisa também que foi claramente ignorado, igual você falou, foi quando a Wanda consegue fugir da dimensão espelhada pelos espelhos. Sendo que em Homem-Aranha 3, ou Sem Volta Pra Casa, ele não consegue. O Doutor Estranho não consegue. Primeiro que ele ficou lá parado, quieto. Lá em Homem-Aranha até o Ned abriu o portal. E quando ele joga a Wanda na dimensão espelhada, ela começa a olhar pelos reflexos. E consegue ver as pessoas lá. Tanto que dá pra ver o olho dela aí vão tampando as coisas e tal. Mas aí ela começa a puxar os magos e sai do espelho no melhor estilo do chamado, né? É. Toda assim. Então, tipo, calma. Então, a dimensão dos espelhos também é afetada pela bruxaria, sendo que até então o único modo de alcançar lá era usando a magia dos magos com um anel ainda. Pelo visto, a bruxaria tá além disso, né? Por quê? Porque sim. Só que o fato dela estar além é explicado no preset do filme. Que ela é mais poderosa que ele. Sim. Mas mesmo assim ela não consegue pegar a Miss América, América Chaves. Sim. Mesmo usando uma possessão onírica Em monstros que não são são ela. Porque isso também é explicado, que você consegue possuir o seu outro eu no outro universo. Só que mesmo assim ela manda monstros atrás. Uns monstros aleatórios, né? E o Doutor Estranho possui um eu dele que estava morto e não era do universo que ele estava. Nem o Doutor Estranho estava no mesmo universo. E ele nem sabia disso, como fazer isso, né? Ele pegou o Ele pegou o Dark Road, vamos ver como é que é esse negócio aqui. E sabia fazer. Cara, isso é uma coisa muito assim. Isso vai contra o próprio filme. Porque só tem um Dark Road, que tem as bruxarias doidas lá. E ele sabe da possessão onírica. Ele já sabe. O Mordor fala pra ele. Eles já sabiam. Como eles já sabiam? Então eles já leram o Dark Road. E isso sem contar a diferença clara de poder entre eles que impede que a Wanda pegue a Miss América, mesmo com essa diferença. Sim. Mesmo quando eles estão no mesmo lugar. Simplesmente não consegue. E aí ele invoca lá o outro eu dele que tá morto em outra dimensão. Aí vem uns demônios de sei lá onde buscar ele. E ele controla os demônios. A ex-namorada. A crush dele fala: Steve, você consegue. você é um mago. Use-os. É mesmo. Que é a mesma coisa que a Miss América. Não, cara, você não tá entendendo. Eu não consigo controlar os portais. Você consegue sim. Consigo mesmo. O que tipo de poder é esse? Isso é um poder? Ou é só um discurso motivacional? Eu não sei, cara. Então, quando você analisa as próprias regras que a Marvel colocou para incrementar a magia, elas foram completamente ignoradas. Da mesma forma, quando foi apresentado a AVT na série do Loki, ó, é isso aqui, desse jeito. Você não poderia ter fugido daquele local. Agora, o Capitão América voltar no tempo, ter uma vida e envelhecer junto com a Peggy. Tudo bem. A Miss Marvel voltar no tempo e salvar o pessoal no trem lá. Tudo bem. Todo mundo pode viajar no tempo. Você não pode fugir daquele local. Mas, cara, os Vingadores viajaram no tempo. E eu só viajei no tempo
Porque eles viajaram no tempo. O Loki nem viajou no tempo. Só ficou no lugar. Eu só fugi de lá porque eles viajaram no tempo. Não, eles fizeram exatamente o que eles tinham que fazer. Então eu devia ter fugido. Eu não sei. Então, isso a gente pode até falar em um outro vídeo. Se você quiser, comenta aqui que a gente faz um vídeo explicando porque a viagem do tempo do CM não faz sentido. Ó, tá aí um bom vídeo também, velho. É por isso tudo aqui que a gente comentou que a magia do Doutor Estranho e quase nenhuma magia do CM faz sentido. Se você concorda ou se você discorda, deixa um comentário aqui embaixo, né, velho? Você pode comentar, dar a tua opinião, porque a gente acredita nisso. Mas o que a gente não falou? O que a gente ignorou? Você pode comentar aqui. Provas que a magia funciona do jeito que deveria funcionar, ou mais provas de que não funciona. A gente está aqui aberto a ouvir vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né? Toda semana tem vídeo, vai lá pro nosso Instagram, a gente responde pergunta lá. Então, estamos também no Twitter. Segue a gente em todas as redes sociais, galera. Beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Falou!